Luciano Heng conta bastidores da famosa CPI do Covid lá. Vamos ver. Meu Deus. Luciano, quando teve eu vou até tomar cuidado aqui com o nome, porque senão às vezes cortam a gente aqui no vídeo. Quando teve a CPI, a famosa CPI, eu assisti, né, o André também assistiu, ele comentou comigo, e eu percebi que você estava não muito preocupado, porque estavam mais perguntando da sua vida pessoal, enfim, assuntos delicados, e mais do lado financeiro. O que eu queria te perguntar? Como é que você reage? Porque assim, rolou até... Sim. Essa é uma ex-paniquete que faz um canal de podcast sobre economia. Nada contra. Ela pode ter estudado economia quando estava trabalhando lá, né? Mas é só pra esclarecer. Essa CPI do Covid expôs muita coisa. Expôs, cara, pô, a gente soube de muita... Bom, só daquela seguradora de saúde, né, que tava fazendo testes sobre aquele kit Covid lá, aquilo ali é... Cara, aquilo ali num país sério, muita gente teria saído presa aquilo ali. E era pra ter saído uma CPI do MEC, tá? Sobre aquele rolo lá do ministro do Bolsonaro, tá? Entregando... alguns pastores estavam pedindo, por exemplo... como é que é? Eu esqueço. Propina em barra de ouro, essas coisas assim. Era pra ter saído no final do ano passado, não saiu. Não sei a quantos anda. O pessoal do Senado falou que poderia sair uma CPI também desses protestos aí que teve em Brasília, do dia 8. Se sair, eu vou tentar fazer live sobre elas. Igual mais ou menos o Luigi fez ali, ele deu uma bombada e tal. Por enquanto nada ainda, né? Mas CPI sempre é bom, né? Que sempre o pessoal se entrega ali. Mas vamos lá. Até anotei aqui uma notícia, não sei de onde veio. E você já respondeu. Já começa bem. Eu tenho uma notícia aqui anotada, mas eu não sei de onde é que veio essa notícia. Pô, se não sabe de onde é que vem, então nem lê, então, né? Num podcast. Em algum lugar que você você financiou jatinho com dinheiro público e que a sua loja tem uma dívida de 168 milhões que você pagaria em 155 anos. Então eu queria saber como que você lida com as críticas e sobre essa notícia que eu realmente não sei de onde veio. Tá. Pera aí que eu não entendi. Pera aí. Não, pera aí. Eu vou ter que voltar. O Malmor comenta aqui, a CPI da Covid foi a que começou a decadência do governo Bolsonaro. Cara, talvez. Eu acho que ali abriu o olho de muita gente, assim, sabe? Acho que ali, pode ser. Acho que ali abriu o olho de muita gente mesmo. Luciano, quando teve eu vou até tomar cuidado aqui com o nome, porque senão às vezes cortam a gente aqui no vídeo. Quando teve a CPI, a famosa CPI, eu assisti, né, o André também assistiu, ele comentou comigo, e eu percebi que você estava não muito preocupado, porque estavam mais perguntando da sua vida pessoal, enfim, assuntos delicados, e mais do lado financeiro. O que eu queria te perguntar? Como é que você reage? Porque assim, rolou, eu até anotei aqui uma notícia, não sei de onde veio, e você já respondeu em algum lugar. Tá. Pelo que eu entendi, a pergunta dela é sobre a vida... É meio que como que ele reage às críticas à vida pessoal dele, né? Que você você financiou jatinho com dinheiro público e que a sua loja tem uma dívida de 168 milhões que você pagaria em 155 anos. Então eu queria saber como que você lida com as críticas e sobre essa notícia que eu realmente não sei de onde veio, né? Notícias, para mim hoje são normais, né? Eu vejo que pessoas ficam muito preocupadas. O que estão falando de mim? Eu não me preocupo. Nós então vamos botar agora lá na minha mesa um cronômetro dizer o seguinte: tantos dias sem polêmicas. Não vai passar um. Não vai passar um. Todo dia tem uma polêmica, né? Então assim, o cara não precisa ter memória. Ele conseguiu, espalhar a loja dele. Eu não preciso ter memória. Quando eu fui pra CPI, eu fui subindo as escadas, olhei pra cara do meu advogado e disse: eu tô numa tranquilidade, hoje vai ser uma festa. Eu tava tranquilo. Tanto é que eu falava assim: pessoal, olha, não tenho tempo. Começa às 10 horas, pode ter às 10 horas da noite, pode ter meia-noite, temos tempo. Faça a pergunta, pergunte tudo que você quer, me dê
A oportunidade de tempo responder, e a né? oportunidade de eu responder, né? Então, calma, tranquilo, senador, tranquilo, não é bem assim. Quando o Aziz falou dos 127, dos 27 milhões de reais que a Havan tinha pego em 127 processozinhos de BNDES, eu disse, isso é um Finame. Quem pega o Finame é o produtor da máquina. Nós compramos maquininhas de fábricas nacionais que faz Finame, então eles fazem o Finame com o BNDES, eu fico com a dívida, pago e o BNDES ressarce o meu fornecedor. Eu disse, senador, Mas do que? Que maquininha é essa? Não tô entendendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É um dos homens mais queridos e respeitados hoje no Brasil. Nossa, muito respeitado, né? O Bill Gates vem visitar ele. poxa, 27 milhões, 127 processos, isso, é 27 milhões. Eu faturo por dia 30, 40 milhões, né? Depende, pode chegar a 70 milhões num dia de faturamento, depende. Dia dos Pais agora, que pode chegar a 100 milhões num dia, né? Então o que é 27 milhões para nós? Mas eles fazem isso para denegrir a sua imagem, para destruir reputações. Sei. 160 milhões para pagar em quantos anos? Eu fiz a conta. Pelo que eu li aqui, 155 anos. Era pagar R$ 400 por mês, né? Imagina, a Havan fatura 1,2 bilhões por mês, né? É uma empresa que paga 3, 4 bilhões por ano de impostos. Tem 20... Imposto ele não gosta muito de pagar, né? Principalmente lá em Santa Catarina. 22 mil colaboradores. A folha de pagamento... Cara, quando fala colaborador, que vontade de dar um soco, cara. Que vontade de dar uns cara. Vai. Nossa, deve ser de 80, 100 milhões por mês. Então... Gerando emprego, né? Gera emprego, gera economia. 22 mil empregos diretos, são 130 mil empregos indiretos, com mais de 500, 600 mil pessoas vivendo da Havan. É como se fosse uma cidade grande de 600 mil habitantes. Esse Luciano é um canalha, picareta sem vergonha. Esse é a forma correta de fazer desse cara, de falar desse cara. Eu não falo muito porque eu tenho medo desse processo dele. Nem dá pra falar de velho da Havan, né? Senhor da Havan. Parece que ele gosta de processar quem chama ele. Assim, Tantos que vivem da Havan. E a Havan, ela fomenta milhares de outras empresas. Então, na realidade, a esquerda, como jamais poderia chegar... Vamos dizer que as pessoas que são da esquerda nunca pegariam o emprego que têm estando na iniciativa privada, porque eles não têm competência e eles principalmente não gostam de trabalhar, odeiam trabalhar. Capaz, cara. Não. É que assim, ó, eu coloquei uma... Como é que eu digo? Eu coloquei uma moderação no chat da Twitch um pouco mais agressiva. Então, se tu, por exemplo, comenta alguma palavra aí, eu dou uma olhada aqui e aí permito ou não. Mas pode comentar à vontade, cara. Odeiam quem gera emprego e gera dignidade pro cidadão. Então, a única forma de um cara desse andar de jatinho, comer em bons restaurantes, frequentar bons hotéis e morar em boas casas é trabalhar no governo. Por competência própria, jamais. Luciano, agora eu tava assistindo, inclusive, né? Porque acho que o Brasil inteiro parou pra assistir você lá em Brasília, né? Você Foi levou... o recorde da CPI. Eu tava assistindo, se eu não me engano, era na CNN, eu não lembro agora. O Brasil inteiro... Cara, tem gente que trabalha. Não sei se vocês sabem, hein? Tem gente que trabalha. Não tem como parar pra ficar vendo lá um papagaio. Você levou algumas plaquinhas em papel que você... Algumas palavras, né? Eu uso muito essas plaquinhas porque eu sou marqueteiro, né? Imagina, capaz. Acho que as pessoas têm que usar todos os sentidos, né? Visão, né? Tem que, se puder botar cheiro, ouvir, né? Então, eu quando faço minhas lives, eu sempre coloco, porque às vezes o cara fala e as pessoas não gravam, mas se você mostrar, eles gravam com mais facilidade. Eu levei minhas plaquinhas
Mas não me deixa nem mostrar as O pessoal ficou plaquinhas. bravo. E aí eu queria te perguntar, até porque eu tava assistindo e foi incrível, assim, viralizou no Brasil. Sei. Aquele vídeo, Luciano, que entrou, não sei se foi antes de você falar ou durante que você estava falando, entrou um vídeo de marketing da Havan. E o pessoal ficou louco ali, os senadores não sabiam o que fazer, e tinha a senadora xingando e brava. Como é que foi essa história? Porque foi assim, até falando em marketing, foi uma coisa genial, assim. Olha, nós temos um. Olha, isso eu vou dizer. Em marketing, esse cara é muito bom. Eu vou dizer assim, ó, ele é muito bom em marketing. Olha, isso eu tenho que dar o braço a torcer. Um vídeo dos 35 anos da Havan, que é bem patriota, né? Todo mundo de verde e amarelo, que é o nosso uniforme. O Brasil que queremos só depende de nós. Imagina, a gente fez um vídeo mostrando a nossa matriz, o nosso centro de distribuição, os nossos colaboradores. Nós temos em Barra Velha 2.500 colaboradores num centro de distribuição. 1.500 colaboradores e 1.000 motoristas, que é Me dá uma raiva quando ele fala colaborador. da Transbank, que trabalha pra gente. E numa cidade de 40, 50 mil habitantes. E aí a gente fez o vídeo e eu queria mostrar pro Brasil a empresa que eles falavam mal. Né? Quer dizer, poxa, se nós temos uma empresa dessa no país e todas as empresas no Brasil trabalham pra caramba das portas, do portão pra dentro, que nem louco, e do portão pra fora é Deus nos acuda, né? Deus nos acuda pra dentro, é Deus do nosso lado. Pra fora é Deus nos acuda, porque não tem estrada, a burocracia, os impostos. Se pagar imposto, senhor Luciano Henck, como o senhor queria, por exemplo, que demitisse metade dos professores no estado de Santa Catarina, quem sabe tenha estradas, tenha uma infraestrutura, né? Não sei. Eu fico com a dívida, Ai, pago meu Deus. e o Fiz cagada agora. Entrou um vídeo de que é da Transbank, que trabalha pra gente. E numa cidade de 40, 50 mil habitantes. E aí a gente fez o vídeo e eu queria mostrar pro Brasil a empresa que eles falavam mal. Né? Quer dizer, poxa, se nós temos uma empresa dessa no país e todas as empresas no Brasil trabalham pra caramba das portas, do portão pra dentro, que nem louco. E do portão Americanos pra que fora diga, né? Trabalha Deus nos muito. acuda. Nossa. Né? Deus nos acuda pra dentro. É Deus do nosso lado. Pra fora é Deus nos acuda, porque não tem estrada, a burocracia, os impostos. Eu queria mostrar pro Brasil que a nossa empresa não era aquela empresa que eles estavam falando mal. Não. Que eu sou um empreendedor, um empresário, um brasileiro, empregador, querendo o melhor pro país. Ah, muito. Aqui não tem divisão de eu contra eles. Eu gosto de uma frase legal, que esse dia eu falei pra uma Eu política. gosto de uma frase também legal, assim. Demita todo mundo, demita metade, vai. Não paga o salário. Essa frase também eu gosto. Podemos ser concorrentes de ideias, jamais inimigos pessoais. Na CPI, quando deu aquela guerra entre o meu advogado com outro desqualificado lá, outro senador lá, né, que berrava, tremia, parecia que ele tinha tomado alguma coisa aquele dia. Ele tava nervoso. Acho que era Aracaju lá, né? Rogério não sei o quê, né? Tava tremoso, babava, né? Era uma loucura. Quem é esse senador? E aí, eu disse, calma, senador. Eu sou senador da República, você não me trata assim, né? E aí deu aquela parada, eu fui, particularmente, um por um, em todos eles, olhando nos olhos, abraçava um por um. Mesmo aqueles que eu já tinha brigado pela rede social. Teve lá um senador que eu abracei ele, ele disse, como é que tá, senador? E eu disse, olha, podemos divergir de ideias, mas nós não somos inimigos pessoais. Abracei ele, abracei todo mundo, todos, né? Porque eu sou um cara... Imagina o tempo que não levou pra abraçar. Fui líder estudantil. Eu tenho as minhas posições e brigo por elas. Agora você, Carol, você ainda tem a sua posição. Se você não... O Malmoro comentou aqui, ó. Se tem uma coisa que os bolsonaristas roubaram, foi a camiseta da seleção brasileira. Me dá uma raiva ver o que está acontecendo. Cara, essa questão... Não só a camiseta da seleção, né? Tipo, a bandeira também, né? Então, era a época mais ou menos de Copa do Mundo, ali tava pra começar a Copa do Mundo. E tu não podia, por exemplo, usar a bandeira do Brasil, as cores do Brasil, que tu podia ser confundido com eles, né? Nossa, me dá uma raiva também, cara. Me dá também.
Acredita. E sim, cara, o deboche dele é inacreditável, cara. Ele é muito debochado, cara. Ele é muito. Tá naquilo que eu tô falando? Ok. Agora, eu faço questão de quando a gente tá discutindo um assunto, falarmos num tom legal. Ah, Não muito. subir o tom. Se eu tenho argumento, eu vou te vencer no argumento. Não é dando um tiro em você, uma facada em você, ou aumentando a minha voz. Nem botar o dedo assim, né? Não. Então, eu aquele dia, eu tava assim, olha, parecia que eu tinha tomado um maracujina, eu tava tranquilo, Um Riftrozinho. né? Tomou um E aí, Rivotril. sereno, e todas as perguntas poderiam ser feitas e eu respondi todas elas. Eu destruí narrativas. Não eram fatos, eram É narrativas. bom, A cara. CPI Ele é era a muito CPI bom. do circo, para tentar macular a imagem do presidente, das pessoas que estavam ajudando na pandemia, ou a comprar vacina. Comprar vacina superfaturada, ajudar, né? Bah, meu... Cara, sério, cara, o que me dá de raiva, assim, ó, essas pessoas irem... Pode ser também de esquerda também, sabe? Mas irem nesses podcasts de YouTube, assim, e eles não serem confrontados, cara, sabe? Poxa, a menina... como é que é o nome dela? Eu não me lembro agora. É Carol, eu acho. Não vou lembrar. Ela, né, deu um textinho ali no começo ali. Ah, e esse financiamento aqui do BNDES, o seu jatinho, só pra dizer assim, olha, eu fiz uma pergunta cabulosa pra ele, então, tipo, ó, tô fazendo um trabalho bom, mas tipo assim, ó, o cara falou o tempo todo, não foi interrompido, não foi, por exemplo, perguntado, sabe? Por exemplo, poderia ter perguntado, tá, e o questionamento, por exemplo, que fizeram sobre o senhor ter pedido para ser fraudado o atestado de óbito da sua mãe? Ninguém faz, tipo assim, ó, os caras falam, sabe? Nossa, eu como estudante de jornalismo, nossa, eu fico irado, assim. Ou através... Se fosse um petista, estaria fazendo a mesma coisa? Cara, eu acho que depende do programa. Eu acho que esse podcast talvez não, né? Mas, por exemplo, assim, ó, a ida, por exemplo, que o Lula foi, por exemplo, no Flow, eu vi só uns pedacinhos, foi meio parecida, assim, sabe? Foi meio parecida entre o Lula e o Bolsonaro. Mas... Na verdade, eles não são, acho que, tão capacitados assim para fazer, tipo, um programa de entrevista, assim, porque tu tem que estudar antes, sabe? Por exemplo, nem eu sou pra estar fazendo, por exemplo, essa live aqui, porque eu simplesmente abro o vídeo na hora aqui e assisto, né? É pra ser como se fosse um react. Mas, respondendo, assim, a tua pergunta, eu acho que seria um pouco diferente. Eles não fariam igual, por exemplo, estão falando com ele, assim, né? De tratamentos alternativos. E hoje, depois de ter passado esse tempo, nós estamos... Ó, ele falou de tratamento alternativo. Não perguntou, por exemplo, sobre a questão da mãe dele ter sido internada lá naquele plano de saúde lá, suspeito. Não perguntou, por exemplo, tá, mas o senhor acha que funciona esses planos de saúde? Meio que a maioria dos cientistas, dos políticos, diz que não funciona. Nada. Deixou ele falar, sabe? Como se isso fosse realmente uma verdade. Eu faria essa pergunta. Você concorda com o que o Bolsonaro fez na pandemia? Eu perguntaria... Eu perguntaria pra ele. Você concorda, por exemplo, como ele conduziu a pandemia? Como ele conduziu a pandemia lá em Manaus? Mas eu vou dizer... Eu, quando eu fiz aqui o react da entrevista do Lula no Jornal Nacional, eu senti também uma fraqueza nas perguntas e um mau preparo dos apresentadores do Jornal Nacional. Porque teve alguns momentos que o Lula deixou a bola quicando ali, que eles poderiam fazer uma pergunta mais cabulosa. Por exemplo, o Lula falou que se fosse eleito ele acabaria com o orçamento secreto. Se eu tivesse lá, eu perguntaria como? Simples. Porque
pelo que falo, o orçamento secreto é meio que tu dá dinheiro, entre aspas, comprar o voto, né, do parlamentar, tu dá de dinheiro secretamente para ele, em troca de apoio do governo. Como que tu vai fazer essa troca? Né? Tu vai meio que retirar o dinheiro do parlamentar, tu vai dar o que em troca? Como que tu vai fazer isso? Sabe? A gente não sabe. E hoje, ninguém mais fala, por exemplo, sobre essa questão do orçamento secreto. Parece que sumiu, não existe mais, sabe? Teve um prazo só de validade e sumiu. Tudo bem que a gente tem coisas muito mais importantes, por exemplo, para se debater hoje, por exemplo, como o que aconteceu em Brasília. Mas eu acho que eu vou irritar muito o pessoal, cara, de esquerda esse ano, porque eu vou lembrar eles sempre isso. Para começar, eu não demitiria o primeiro-ministro da Saúde no início da pandemia. Eu também não, cara. Apesar dele ser bolsonarista nessas questões, ele tava indo até bem, sabe? Ele tava dando entrevista, tava explicando pras pessoas, né? Eu também não teria demitido. Cara, o meu chat aqui tá indo só até um pedaço. Nossa, eu acabei de apertar um botão aqui e caguei com... Onde é que tava? Aí deu aquela parada, eu fui particularmente um por um. De quando a gente está discutindo um assunto, falarmos num tom legal. Não subir o tom. Se eu tenho argumento, eu vou te vencer no argumento. Não é dando um tiro em você, uma facada em você, ou aumentando a minha voz. Nem botar o dedo assim, né? Sei. Então, aquele dia, eu tava assim, olha, parecia que eu tinha tomado um maracujina, eu tava Será que tranquilo, tava? né? Sereno. E aí, sereno. E todas as perguntas poderiam ser feitas e eu respondi todas elas. Eu destruí narrativas. Não eram fatos, eram narrativas. A CPI era a CPI do circo para tentar macular a imagem do presidente, das pessoas que estavam ajudando na pandemia ou a comprar vacina ou através de tratamentos alternativos. E hoje, depois de ter passado esse tempo, nós estamos vendo que determinadas coisas que falavam como eram verdadeiras não eram, né? E Tipo? aquilo que os médicos falavam... Tipo, quais? Cite 1, 2, só 2. que eram os médicos pela vida, tinham razão. Então, o tempo é o senhor da razão. Com o tempo, a verdade aparece. Ô, Luciano, mas só finalizando essa questão, como é que o vídeo foi parar lá? Porque as pessoas em todo lugar... Eu que levei. Ah, meu Deus. Os caras estão mais preocupados do vídeo que o Luciano Huck levou e apresentou lá, tá? Mais preocupado com isso do que com a fala dele. Ou com o que ele comentou. Puta merda. Até hoje estão chorando por causa... Sabe por quê? Porque eles estão chorando por causa da CPI. Porque arranhou a imagem, como tu falou. Acho que foi tu que falou antes. Que arranhou muito a imagem do governo, essa CPI. Eu levei. E como é que ele entrou ali? Porque em todo bar que eu vou, qualquer conversa... Meu, aquilo foi genial, mas como é que entrou? Todo mundo tem... Nossa, em qualquer lugar. Estão comentando. Tudo bem que é em setembro esse vídeo, né? Surgiu um monte de boato aqui, boato ali. À noite, ou uns dias que eu estava me preparando para ir para lá, nós estávamos discutindo que vídeo nós soltaríamos para que o povo brasileiro conhecesse a empresa, né? E minha esposa disse, Luciano, leva um vídeo de 35 anos, ele mostra tudo, mostra pessoas felizes, cantando o hino nacional, né? Com verde e amarelo, né? O tamanho da empresa. Eu disse, boa ideia. Aí levei um pendrive, e quando cheguei lá, disse, posso botar um vídeo? Pode botar, tal, né? E aí, a hora que esse pessoal... Ah, o pendrive! O pendrive, então, que o Eduardo Bolsonaro levou lá pro Catar, era da van, então? Era pra apresentar a van lá? Ah, bom, por isso que ele viajou pra lá, tá? Pessoal, porra! Olha só, lá o vídeo tá passando, né? Mas, pô, eu acho que merecia, né? Falaram tanto mal de mim, merecia passar aquele
Um minuto belo de marketing propaganda. Né? gratuito, né? É, Um marketing foi isso foi maravilhoso. genial. gratuito. Isso foi Quero genial. agradecer a todos os brasileiros por ter me dado o recorde de público numa CPI. Foi maravilhoso. Eu ando o Brasil todo e os caras vêm pra mim e dizem, pô, gostei de você na CPI. Foi uma loucura. Quem não viu naquele dia, cortaram, viram adiante e depois saiu um videozinho, uma massagenzinha muito bem feita pra um cara que ele mora no Tocantins e ele fez um desenho animado. Não sei se você lembra disso? Não cheguei a Que ver. eles saem da CPI chateado, aí vão lá na presidência reclamando e tal, mas foi muito bom, muito bom. Me esqueci o nome dele aqui agora, senão eu daria ele aqui no ar. É um cara fantástico lá de Tocantins. É isso aí, né? Véi da van. O vídeo já ficou... Nossa, tá caindo a live. Aqui o Malmor comentando, ó. O povo brasileiro é o caralho. Desculpa, eles querem que o Brasil se foda. Realmente, eles querem que o brasileiro se foda, assim. Eu vou cortar esse vídeo, tá? Próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais do Luciano Huck, pessoal do YouTube. Cola no próximo vídeo aí. Se inscreva no canal.